que Ele nos acompanhe, ilumine, nos dê força e coragem para esta nova etapa dos seus filhos, que é um momento muito importante na caminhada, né, deles, de cada um. Né? Então é isso que a gente deseja. Né? E vamos fazer um instante de silêncio para que o Senhor nos ajude a ver o que é melhor. Sempre o melhor para eles. Nossa Senhora Consolata, rogai por nós. São José Alamano, rogai por nós. E as nossas bem-aventuradas, irmã Irene, irmã Leonela, rogai por nós. E hoje também nós lembramos, né, a morte da irmã Irene. Com 30 anos, ela também deu a vida, né, por aquele povo do Quênia. Então também nós hoje lembramos com muito carinho, né, a bem-aventurada, porque ela não é ainda elevada aos altares, mas é bem-aventurada, que morreu socorrendo uma pessoa, né, infectada da peste em 1930. Então, que também ela nos ajude a buscar o que é melhor. É o que a gente deseja. E uma ótima reunião. Você consegue um login de um aluno e senha para colocar no computador também? Podia ter do meu filho, depois. Só para mostrar um negócio para eles. Eu queria mostrar com o login do aluno, não meu, entendeu? Do médio. Aí ele não tinha, ele falou que já estava logado direto. Você quer que eu pegue a senha, não, para você logar? Não, vai que sai da sala, imagina. Esse daqui dá para passar para frente, porque é só por aqui, né? Isso aí. Então tá. Bom dia. Acho que nem tá ligado, irmã. O microfone. Só para gravação, só para transmissão. Ah, tá, só para transmissão. Não estou acostumada com isso, gente. Tá funcionando, então é diferente. Que a gente colocou. Isso. Então, na verdade, o que a gente preparou o que é o ensino médio. A gente já faz isso com os pais anteriores. E essa mudança que vem, né, desde que a gente pegou o ensino médio, só vem mudando, só vem alterando. Então, a escola, e não é a nossa escola, mas sim todos os colégios têm que estar se adaptando a essas mudanças conforme vêm os regimentos, as legislações vão mudando, vão se alterando. Então, na hora que a gente fala em questão de ensino médio, a gente entra numa questão, o que é esse novo ensino médio? Né? Qual foi essa proposta primeiro? Qual foi a ideia? Então, eu sempre coloco para os pais que a ideia do novo ensino médio sempre é muito boa. O que o governo queria, a intenção do governo era muito boa, porque a gente fala assim, nos outros países, quem tem conhecimento, realmente, os alunos no ensino médio, que eles falam secundário lá, eles optam por a área de conhecimento que eles têm mais aptidão ou que eles já vão seguir carreira universitária. Então, funciona desse jeito. O governo quis implantar, né, fazer essa adequação. Então, principalmente por quê? Para adequar com todo o sistema. Como a gente tem o Enem, que são todo o sistema, a formação básica, ele queria fazer isso no ensino médio para ver se conseguia alinhar isso para os jovens, né? Fazer essa adequação para os jovens, né, ficarem de que forma? De uma forma mais que fosse mais interessante, porque ele vai seguir a sua área de conhecimento, que ele tem mais habilidade, porque a gente sabe que tem todas as habilidades dentro que as escolas trabalham e muito aluno tem dificuldade. E a dificuldade por quê? Porque uns têm a dificuldade e outros também não querem trabalhar aquela dificuldade, aquela habilidade dele. Ele tem aptidão. Nós temos aptidões para umas coisas e para outras não. Então, na hora que a gente coloca essa flexibilidade de currículo, que vai contemplar a BNCC, que é essa base comum seria o ideal, né, que alcançasse a todos. Quando a gente fala todos, quando o governo coloca a todos mesmo. Tanto que o Enem é uma prova de base para todos. Porém, na prática, a gente sabe que não funciona muito dessa forma. Então, na hora que a gente fala assim, todos têm o direito à educação, quando a gente olha isso dentro de uma Constituição, são inclusos em todas as escolas, principalmente as públicas, como quando o governo coloca, é isso. Então, a pública tem isso também, porém, não tem o suporte.
Então, acaba não tendo. E as particulares, né, acabam cada uma, porque como fica um pouquinho livre, cada um vai fazendo o seu itinerário, vai montando o seu itinerário da sua forma. Isso, não, na verdade não é a parte, é a complementação dessa carga de horária. Na hora que eu entrar na questão da carga horária, você vai entender, depois eu posso voltar também, não tem problema. Então, por que eu coloquei o que é ensino médio? São esses itinerários formativos. Então, garantir que o jovem se aproxime mais da realidade da escola, ou seja, o que ele vive lá fora, trazer para dentro das escolas. Então, a ideia principal era essa do governo, para ficar mais ampliado isso, para contemplar todos. Isso dentro da BNCC, que é onde a gente atende, todas as escolas trabalham dentro da BNCC. Então, o que ele exige, o que a BNCC exige da parte tecnológica, da parte, né, pedagógica toda, que o tecnológico está dentro do pedagógico, para acabar atendendo dentro das suas necessidades. Então, na hora que a gente fala isso, a gente tem essa linha do tempo. O que seria essa linha do tempo? Todos esses estudos. Então, começaram onde? Lá, né, em 2014. Então, em 2014, estuda-se, né, essa necessidade de obedecer, de destacar a necessidade de uma mudança do ensino médio, de fazer essa adequação do novo ensino médio. Em 2017, tem essa reforma, porque entra as diretrizes da base comum. Então, o que são as diretrizes? É tudo que vai dentro da matriz curricular. E em 2018, entra a BNCC. Então, essa base comum, né, essa base nacional de currículo que a gente tem aqui comum. Então, quando a gente fala isso, a gente fala em percentual e vai dividir esse percentual porque é entre os itinerários formativos. Então, esses itinerários formativos seria a opção na hora que o aluno escolhe dentro da área que quer seguir. Em 2021, sim, começa esse novo ensino médio, né, estabelecendo os prazos para as escolas estarem implementando, porque foi uma coisa gradual. Então, primeiro coloca no primeiro ano, depois você vai aumentando, né, para não ter essa mudança, porque nem tem questão de estrutura também, porque os colégios, as escolas precisam se preparar para isso. Em 2022, a gente iniciou o nosso ensino médio, e ainda uma coisa do governo não tão direcionada, porque como cada escola, principalmente as escolas públicas que têm que atender isso, não tem essa estrutura, né? Então, o governo ainda colocou para a gente, então colocava, mandava escrito que eles queriam tudo, mas ainda era muito solto. Então, as escolas foram se adaptando, e junto com a diretoria de ensino, para estar fazendo essa vistoria e estar vendo se está adequado no que eles precisavam. Em 2023 teve ajuste, em 2024 teve ajuste. Então, o que acontece? A gente começa com uma grade curricular. Na hora que a gente começa com essa grade curricular, tem uma nova legislação, algo muda e a gente tem que se adequar de novo. Só que na hora que a gente adequa de novo, o que acontece? A gente precisa finalizar todo um processo. Então, a gente começa, que nem agora em 2025, nós temos o quê? Nós teremos uma grade de 2023, que é o pessoal do terceiro, não do Lucas, mas um pessoal do terceiro ano, que é o do segundo que vai para o terceiro, que precisa finalizar. Nós temos uma grade de 2024, que é o pessoal do primeiro, que está indo para o segundo e precisa terminar até o terceiro, e nós temos o que vem em 2025, que alterou novamente, para a gente estar adequando, que é o que vai começar o de vocês. Estendida, isso, estendida. Já vou explicar isso. Então, todas essas equações, por que a gente colocou essa linha do tempo? Porque todas essas equações, então a gente isso faz o estudo de novo, monta uma grade curricular, manda para a diretoria de ensino e depois eles têm que aprovar para voltar para a gente. Então, na hora que a gente fala, as escolas particulares têm uma estrutura para estar movimentando e tem que movimentar. As escolas públicas ficam muito mais difícil, então não acompanha. Então, quando eu falei a ideia é muito boa desse novo ensino médio, sim, porque seria o sonho, né, cada um optar já direcionado, até em questão de incentivo mesmo, o jovem, porque o jovem ele é bem estimulado, porque ele acha que a tecnologia, né, traz tudo pronto e, ao mesmo tempo, traz pronto sim, mas se eu não souber direcionar, então eu acabo me perdendo. Porém, a gente, culturalmente, o Brasil ainda não tem como, pelo menos eu faço essa leitura dessa forma, o Brasil não tem como estar colocando, seria uma implantação realmente muito pouco, porque quando ele vai cobrar as avaliações externas, quando eu estou falando avaliação externa, o Enem, que é o que é a base,
como que ele vai cobrar um itinerário de uma escola que tem um itinerário de outra escola que tem outro, por mais que está dentro das diretrizes da BNCC, né, que são diferentes não, a BNCC exige tudo igual, mas são currículos diferentes. E como que a gente cobra de um jovem de um estado que, na verdade, às vezes não tem o professor, não tem o itinerário, a gente vê as notícias, né, vocês podem puxar, que não consegue dar essa estrutura, o estado não consegue dar essa estrutura. Então, como você cobra uma prova? Então, ele acaba flexibilizando isso e aí vai alterando para se adequar. E nisso que ele vai alterando para se adequar, nós também precisamos disso. E aí é um problema muito grande. Por quê? Porque daí a gente para do jeito que está e a gente vai e muda novamente. Base Nacional de Currículo Comum. Então, na verdade, vou explicar como funciona na prática isso. Porque quando a gente olha assim, a nomenclatura é muito bonita. Entendeu? Agora, daí vai chegar onde também a ideia do itinerário, né? O objetivo do itinerário é criar essa autonomia do aluno. E aí a gente entra numa questão cultural também, que daí esbarra, né, professor? É bom entender um pouquinho com relação a esse aspecto de áreas, né, de fundamento. Aqui que a professora colocou, a lei, na teoria, é excelente, é espetacular. Mas na prática é difícil. Por quê? Com todas essas grades que ela apresentou, com essas mudanças de lei, quando foi implantada a primeira modificação do que foi chamado novo ensino médio, se deu uma carga muito forte aos itinerários, que é isso que a senhora está querendo colocar, que é para o aluno por si só decidir qual a área que ele pretende, e aí as instituições de ensino, ele fazia a opção pelos itinerários que tinha gosto, e aí ele estaria preparado já para prosseguir no ensino superior dentro daquela área. Acontece o que aconteceu. Até agora, qual é aquele que produz, a não ser nas escolas particulares, qual é a área do ensino público, qual é a faculdade do ensino público que ofereceu um vestibular diferente? Não tem. Até agora o governo não conseguiu mudar o sentido do vestibular. Então o vestibular ficou o quê? Como vinha sendo antes e como está dentro da própria grade agora que nessa nova lei o governo trouxe. Tá? Então o Enem continua. Então, o que as escolas ficam? Elas ficam presas àquela escola que não é técnica, como a senhora falou. A escola técnica, tudo bem, ele já vai para uma orientação para o trabalho dentro da escola técnica, né? Agora, aquele que almeja, e como a maioria das escolas o faz, é levar o aluno com uma capacitação para prestar o Enem. Prestar o vestibular para as escolas públicas. Não só o Enem, como também para as demais instituições públicas, né? Unicamp e outras. Então, tudo isso está dentro de uma massa de conhecimento mais ou menos generalizada. Então, a lei agora, com a mudança que está trazendo, que é para 2025, ela está reforçando a Base Nacional Comum. Base Nacional Comum, o que ela está reforçando? Aquelas matérias que o Enem vai pedir. Tá? Então, não tem assim, muita chance das 4 áreas do conhecimento ser oferecido pela escola toda. Né? Nós não temos condições. O que a escola tem que fazer? De acordo com o que determina a legislação, preparar a sua grade curricular, sua matriz curricular, de forma que você, no projeto de vida de cada aluno, você atenda um pouco o projeto de vida dele, mas você tem que olhar no outro viés. Qual é o outro viés? Aquele que dá base para o aluno prosseguir seus estudos no 3º grau. Aí sim, mas não adianta nada a gente falar assim, não, como a gente às vezes pensa, olha, se ele não vai para a área da medicina, se ele vai para a área da engenharia, ele vai para a área da engenharia, vai para a área das exatas,
o que vai acontecer? Ele tem que ter, não adianta nada se ele for para a área das exatas, ele tem que ter conhecimento de português. Nós temos agora, no domingo agora, a primeira prova do Enem, e o que é? Todo mundo está preocupado com o quê? Com a redação. O aluno tem que fazer uma redação com um nível elevado, né? A nota 1000 da redação. Então todos os alunos estão procurando, ele tem que fazer, mesmo que ele vai para a exata, senão ele vai ter que ir para uma faculdade que vai ter seu vestibular próprio, mas que também vai exigir esses conhecimentos, né? Então, o que as escolas, agora com a nova lei do ensino médio, que ainda vai trazer certas regulamentações, porque a lei saiu, mas existe algumas regulamentações que o Conselho Nacional da Educação ainda não determinou, né? Então, a gente está... todas as escolas, como algumas já tinham burlado um pouco a lei e colocado essas disciplinas da base comum nacional, reforçando o quê? Matemática, português, física, química e biologia, e o reforço também, história, geografia, e na linguagem, principalmente, o aluno ter uma carga horária mais forte, onde vai vir literatura, vai vir redação, vai vir a língua portuguesa em si. Se a gente não reforçar bem a nossa grade com essas disciplinas, com esse conteúdo, ele não pode ter sucesso na continuidade de estudos dele, porque vai chegar no final do terceiro ano, ele tem que decidir o que ele vai fazer, né? E ele tem que estar preparado para isso. E a intenção também das escolas que quer ver o sucesso do aluno encaminhando para o terceiro grau, é justamente desde o primeiro ano, está trabalhando com colocar alguma disciplina dentro alguma disciplina, algum conteúdo, alguma orientação, dentro do projeto de vida que todas as escolas devem ter, com certeza, e a visão que esse primeiro, segundo e terceiro ano, série do ensino médio, essa primeira, segunda e terceira série, é a preparação dele para o terceiro grau. E nessa preparação, o que ele tem que ter? Pensar a escola tem que orientar esses alunos desde o primeiro ano, que a gente está vendo da agora para frente, desde o primeiro ano, orientar esse aluno que se ele fizer todo e estudar nas 3 séries, é mesmo que ele, no final, só a recordação. Porque todo conteúdo que passa, por exemplo, num cursinho, o que é? É a recordação da primeira série, da segunda série e da terceira série, tudo num momento só. E se ele fizer isso em 3 momentos, bem feito, entender isso, por isso que a escola tem que batalhar com esses alunos de primeira série, que ele tem que entender isso, que ele está ali no primeiro, já fazendo o primeiro passo para ele ter prosseguimentos. Segunda série, ter o complemento. Terceira série, um pouco mais de complemento e a revisão para ir. Então, as grades curriculares que vocês vão ver, a professora vai explicar, é baseado nesse sentido, entendeu? A aula e as outras só tem aula até meio-dia e pouco, meio-dia tem vezes na semana, né? Que são só 6. Nós já colocamos 4 vezes na semana as 4 aulas que deriam no período da tarde. Isso é para quê? Para facilitar o aluno que não precisa vir 2 vezes na escola, tá? Então, tem que ver esse balanceamento. Agora, o curso técnico é obrigatório ter uma carga horária maior, que são justamente aonde o aluno faz uma opção por uma carreira, por um viés já prevendo o técnico profissional, tá? Perguntas. Quando a gente fala o Consolata, a gente vê também a maioria das escolas, a gente trabalha as 4 áreas de conhecimento, porém a gente divide em 2, linguagem e ciências humanas e matemática e ciência da natureza, porque elas estão muito interligadas uma coisa com a outra, então acaba sendo um complemento. Então a gente optou para os 2 itinerários formativos dentro disso. O que isso quer dizer? A nossa carga horária, no novo regimento, que é a base, que é de vocês,
2.700 horas e 600 horas de itinerário formativo. Então, antes a gente tinha uma carga horária de itinerário formativo, né, que era o dobro disso, porque a gente não tinha essas 600 horas. Então, isso é dividido em 40 horas semanais. Então, a gente separa. Isso, na verdade, são as 7 aulas que eles têm durante a semana. São 4 dias com 7 aulas e a terça-feira que eles saem mais cedo. Que daí eles têm 5 aulas. As 4 áreas comuns, só para vocês terem uma noção de como é dividido. Isso daqui a gente fala da base comum. Então, na hora que a gente fala linguagens e suas tecnologias, tudo que é literatura, língua portuguesa, língua inglesa, educação física, porque até o próprio aluno, a educação física faz parte? Sim, faz parte, porque a parte teórica toda está dentro. Artes e redação. Em matemática, que é apenas matemática. E na hora que eu entro em ciências humanas, história, geografia, filosofia e sociologia. Ciências da natureza, química, física e biologia. Então, são essas matérias básicas que a gente tem. E aí, distribuído em cada área de conhecimento. Quando a gente fala aqui em grade, acho melhor eu ir para frente um pouquinho, que eu acho que foi mais fácil de entender. Essa grade horária aqui é a grade horária do 3º ano do ensino médio, desse ano. Dos alunos que estão saindo. Então, a gente tem uma carga horária completa aqui de 500 horas. Então, a gente percebe que, para a gente aumentar o itinerário formativo, a gente teve que diminuir a carga básica. Então, na hora que a gente coloca aqui, semanalmente, 2 aulas de português, então acaba ficando muito pouco. Muito pouco aula para a base. E aí a gente tem, né, essas 500 horas. Em compensação e itinerário formativo, aí a gente divide nas 2 áreas de conhecimento, linguagem e ciências humanas. Na segunda série, que são esses alunos que ainda tem, a gente tem redes sociais, jornalismo, patrimônio... redes sociais e jornalismo e patrimônio cultural. São 3 áreas de conhecimento da área de linguagens, para a segunda série. Quando a gente entra na 3ª série do ensino médio, a gente tem trabalho, cinema e desenvolvimento sustentável. Então, a gente separa dessa forma. Então, praticamente são 9 aulas semanais de itinerário formativo. A ideia dos itinerários formativos são o quê? Que o aluno escolha a área de conhecimento que ele tem mais habilidade, que nem eu falei para vocês, né? E que crie autonomia no aluno. Então, o aluno é totalmente autônomo. Se vocês abrirem um material de itinerário, vocês vão ver que o itinerário formativo vai muito em questão de pesquisa, muito em questão de leitura, de aprofundamento mesmo. E o que acontece? Os professores vão direcionando isso e criando autonomia. E o que a gente percebe? Que os nossos adolescentes, cada vez mais, eles vêm mais imaturos, né, nesse sentido de criar autonomia. Então, a gente é um desafio que a gente fica na orientação, orienta, chama, conversa, tudo, mas a gente tem. E, às vezes, o que acontece que a gente percebeu na hora de fazer essa divisão dessa área de conhecimento? Eles não escolhem a área de conhecimento por afinidade ou por habilidade. E aí é um problema muito maior. Eles escolhem por afinidade de colega. Então, se meu amigo vai para aquele, a maioria vai para aquele, ele vai para aquele. Porque realmente é a imaturidade mesmo do adolescente nessa proporção. Então, a grade da 3ª série do ensino médio, que continua essa daqui, que 2023, na hora que a gente fala, essa grade ainda continua. Então, eu tenho aqui, né, uma grade horária muito maior de itinerários formativos, que são 9 aulas semanais. Então, são 3 aulas de cada itinerário. São 3 itinerários com 3 aulas semanais. A gente adotou uma estratégia esse ano, porque a gente viu assim, na hora que a gente colocou como o governo colocou, então vamos colocar os cursos, separamos, analisamos os cursos, estudamos, que a gente pode colocar em matemática, raciocínio lógico, que vai trabalhar ciência e saúde, né, a parte biológica, que vai trabalhar ciência e ética, estatística, ciência e universo, que entra física ali, e matemática e redes sociais. Então, a gente pensou tudo na questão do aluno que pudesse ser atrativo para o aluno estar desenvolvendo as habilidades dele. E aí a gente percebeu que as outras escolas, quando você falou, tem a questão de nomenclatura, também usaram nomenclaturas como TI, como qualquer outras nomenclaturas que utilizam, porém, durante a carga regular, durante o processo todo, o ano letivo, da grade curricular. E a gente estava insistindo, porque foi o que foi por lei, então a gente estava cumprindo o que estava sendo feito por isso.
E aí enfrentava o desafio do quê? Dos alunos que escolheram por afinidade de professor ou por afinidade dos próprios colegas mesmo, que a gente percebia isso, e quando dentro de sala de aula, para administrar, o professor tinha que ter esse jogo de cintura, que não é fácil, porque às vezes o aluno está ali, ele não quer estar ali, porque ele não tem habilidade, ele olha aquilo tudo, para ele não é interessante, e aí a gente tem que estar puxando o aluno, e realmente dentro de sala de aula acaba sendo um desafio. E aí a gente começou com uma estratégia para o terceiro ano e para o segundo, preocupado com o segundo também, que também tem essa grade curricular, de fazer o quê? Uma aula de itinerário formativo, os professores fazerem retomada de conteúdo. Porque a gente percebeu a necessidade para prestar vestibular externo. Então, vamos mudar a estratégia esse ano. Então, esse ano, como são 3 aulas semanais, uma aula o professor, as turmas não vão trocar de sala, e os professores que vão estar invertendo semanalmente. Então, como que funciona isso? Física e Química, o professor está com uma turma, Física e Ciências Humanas, né? Física e História, o professor está numa sala de Física e História. Então, ele vai retomar o conteúdo dele. Para quê? Para fortalecer, porque a gente tem material para isso. Então, para fortalecer para os vestibulares externos. E muitas vezes os alunos não entendem. Então, assim, a lista de exercício, porque o itinerário formativo, a gente dá uma nota para eles pelo desenvolvimento de trabalho, não tem uma avaliação, porque não é exigido isso. Pelo governo não é exigido que o itinerário formativo tenha avaliação consistente tradicional, porque não é para ser tradicional, né? Então, é para as habilidades desenvolver. Então, são os trabalhos que o aluno, a autonomia dele para fazer os trabalhos, para fazer as pesquisas, vai entregando e o professor compõe uma nota lá e a gente junta isso com o atitudinal dele, que é o compromisso dele para criar, da autonomia dele que ele cria dentro de sala de aula. Porém, o aluno fala assim, se não vai ter nota, está muito enraizada a questão eu fazer alguma coisa só se eu for beneficiada. E o aluno tem isso. Se não tem nota, eu não vou fazer. Se não tem... Então, a gente tenta o tempo todo fazer essa conscientização com os grupos, né? Que, na verdade, não é isso, é o conhecimento. Então, o professor está passando, você vai fazendo tudo que, independente, eu não vou usar isso, né? Porque a gente também já usava isso. Então, a gente vai atribuindo. Então, é um desafio muito grande, né? Isso daqui para a gente. Porque a gente não tem estrutura cultural mesmo. A gente não tem estrutura, a questão de cultura e a gente mudar. Então, não é uma coisa que vai mudar em um ano, 2017, 2021 para cá. No primeiro médio é a base. Então, na verdade, que nem eu vou colocar aqui para vocês. Em 2024, que daí a gente já foi, aí teve uma nova reformulação em 2024, que é o pessoal que está no primeiro agora. Existem escolas que eles optam assim, um ano faz humanas, outro ano faz exatas, e é obrigatório. Tem escola que faz isso. Existe escola que muda a cada semestre. No nosso caso, é só anual. Porque senão a gente teria que mudar todo o horário, mexer com todos os professores, a gente, né, fica inviável para a gente fazer isso, mexer semestralmente para mudar de curso. Até porque eles mudam, depois eles querem voltar. Então, para eles conscientizar que na hora que eles tomam uma decisão, eles vão ter que pelo menos finalizar isso o ano. Na hora que a gente percebeu que mudou, no ano passado, que mudou a legislação, então vamos adequar uma nova grade curricular. Olha que engraçado, a gente mudou, fez a grade, porque a gente tem que estar com a grade fechada para a diretoria de ensino, porém só em janeiro, né, professor? Acabou sendo homologado só em janeiro. Então a gente ficou naquela apreensão, montamos uma grade curricular e ainda com a possibilidade de alterar em janeiro para a gente. Então, a gente mudou, e o que a gente acrescentou, que a gente viu a necessidade aqui, nas turmas do primeiro desse ano, que daí já vai ser um complemento do de vocês, que a gente aproveitou para fazer isso. A gente colocou Biologia, Química e Física aplicada no primeiro ano do ensino médio, que são as matérias que a gente percebe que, na hora que chega no ensino médio, eles se deparam e se assustam, e é onde eles têm mais dificuldades. Então, a gente falou, não, vamos colocar uma aula a mais, porque a aula que a gente tem aqui não é o suficiente. Então, não sendo o suficiente, a gente precisa desse complemento. Porque o primeiro médio, eles não se separam, eles não escolhem ainda os itinerários que eles vão. Então, eles ficam na mesma sala, com, né, cada turma, e tem uma apresentação de todos. A gente tem uma carga, um componente curricular, que é educação financeira, projeto de vida junto com o ensino religioso, produção de texto, tecnologia, inovação e aceleração de vestibular. Isso daqui complementa a BNCC, que é a base comum. Então, isso daqui tem em todos os anos, primeiro, segundo e terceiro, isso não altera. Então, qual a ideia da educação financeira? Fortalecer a questão matemática.
Qual a ideia do projeto de vida e ensino religioso? Contemplar o que a gente tem como escola confessional. E aí a gente acrescenta dentro do nosso ensino religioso, trabalhando o projeto de vida deles. Produção de texto, porque com 2 aulas, basicamente, de português, não tinha condições de estar trabalhando produção de texto. Então, a gente precisa estar reforçando isso cada vez mais. Tecnologia e inovação. Então, esses recursos tecnológicos, essa realidade que eles têm hoje em dia, que é uma realidade para eles muito rápida, então isso atrapalha no raciocínio, porque como eles têm tudo pronto, mas eles não têm nada aprofundado. Então, essa orientação, eles não sabem montar, eles não sabem configurar, gente, texto, os alunos. Eles sabem usar a internet, eles dominam na hora do celular ali, principalmente mais computador, porque na hora que pega o computador, a gente vai entrar nisso, eles têm uma dificuldade. Porém, na hora que a gente fala para eles, quando eles copiam um texto da internet, porque muitos alunos copiam texto para fazer trabalho, eles não sabem fazer formatação, não sabem configurar. Quando eles copiam uma atividade do ChatGPT, que hoje realmente dá resposta, e a gente precisa auxiliar, acho que isso é rico, então a gente precisa, porque é a nossa realidade que a gente tem. Então, no trabalho, a gente vai poder usar isso também. Mas o que eu pego de informação? Qual é a informação? Eu estou absorvendo essa informação? Eles colam o trabalho e embaixo tem, que é do ChatGPT. Então, a tecnologia e inovação vem ensinando isso. Estrutura de formatação, como faz uma apresentação de trabalho. Então, que está dentro da base comum. E a gente não tem o cuidado de ler. Exatamente, porque se ele lesse, ele acaba adquirindo esse conhecimento. Aceleração de vestibular. Então, a aceleração de vestibular vem, né? Como que são as questões de vestibular, como que a gente analisa, como que é um gabarito, porque até mesmo o gabarito, eles estavam perguntando, essa semana a gente fez com o terceiro médio por causa do Enem, dando dica para eles, explicando o SISU, explicando o ProUni, e aí ontem a pergunta do terceiro, numa sala do terceiro, era assim, mas o gabarito, eu posso preencher de que jeito? Eu preciso assinar? Eu preciso? Então, são coisas que a gente está trabalhando o tempo todo com eles, e parece que não absorve, porque o processo que eles querem tão rápido de fazer as coisas, eles acabam filtrando o que eles têm que fazer, eles querem terminar para ir embora, e as orientações parece que não são dadas. E todo simulado a gente dá a mesma informação. Caderno de resposta, a frase, a assinatura, né? Não vai ter outro gabarito. Então, sempre tem isso. Até o tipo de caneta, porque por mais... Aí toda vez assim, mas você não falou nada que a caneta era preta, sendo que a gente vem desde o primeiro. Eles têm essa dificuldade. Então, a aceleração do vestibular a gente colocou exatamente para isso. Então, a gente já mudou a nossa grade dessa primeira série que está. Por quê? Porque a gente percebeu a necessidade que estava aí, né, onde a gente precisava reforçar. O que me deixa muito feliz com a grade de 2025, que o que vem, que o professor estava falando, que são, né, os alunos da primeira série do ensino médio. Por quê? Os alunos da primeira série do ensino médio, a carga horária básica a gente conseguiu aumentar. E a gente percebe assim, aonde tem a necessidade, a gente tentou contemplar a base português e matemática, sem esquecer aonde eles enfrentam a dificuldade a partir do primeiro ano do ensino médio, em ciências da natureza. Não tem como. É uma novidade, ele precisa da base de matemática para conseguir desenvolver física e química. E aí a gente enfrenta, né, esse desafio constantemente. Então, a grade do primeiro ano do ensino médio de vocês, a gente mudou aqui, que a gente tinha, né, basicamente 2 aulas de português, a gente aumentou para 3. Uma aula parece pouca, mas porém a gente aumentou em literatura, que literatura a gente tinha uma aula semanal, para dar conta de todo o conteúdo de vestibular. Porque eu sempre falo assim, quando a gente fala física, química, uma introdução, a gente tem uma introdução no 9º ano dentro de ciência. A literatura também, a gente trabalha literatura desde pequenininho, mas a gente vai ter um conhecimento aprofundado no ensino médio. Então, quando chega no primeiro médio, eles tomam um susto, porque a linguagem muda para uma linguagem mais científica, mais técnica, direcionada já para o vestibular. Então, aí eles enfrentam a questão até de interpretação de texto. Eles falam assim, mas eu ia bem e de repente agora eu não vou, porque a linguagem técnica é diferente, a linguagem mais específica para vestibular. Então vai mudar o tipo de linguagem.
E na hora que muda esse tipo de linguagem, ele enfrenta. E eu sempre falo assim, mas alguns questionamentos, sempre vai bem. Se ele consegue absorver 5 conteúdos de uma série, lá atrás, o Fundamental, ou do Fundamental 1 ou 2, isso é indiferente. E ele consegue absorver 3 conteúdos de 5 habilidades, a gente fala, né? As habilidades trabalhadas. Então, 3 habilidades, são 5 habilidades. Ele absorveu 3, ele consegue chegar à média que ele precisa. Porém, ficou 2 habilidades lá que não foram desenvolvidas, que ele não conseguiu atingir. Quando chega no ensino médio, a gente começa a ver esse reflexo. Então, eu falo assim, mas teve 2, mas eu não foi o suficiente. Está faltando habilidade aqui. Então, ele precisa se dedicar muito mais. E a gente fala da rotina de estudo aí, que é fundamental. Então, essa pressa que eles têm. Então, a gente aumentou a nossa grade curricular, porque a gente tirou daqui e colocou aqui em cima. Né? A gente fala tira de um e coloca do outro, sim, mas de uma forma muito mais direcionada para as matérias. Porque quando a gente olha, a gente mantém a educação financeira, que é a unidade curricular que a gente tem, projeto de vida, a produção de texto, a tecnologia e a aceleração de vestibular. E a gente divide em 2 áreas de conhecimento, que é onde eles vão escolher isso daqui, é só na 2ª e 3ª série. Então, o que a gente colocou? Raciocínio lógico, dentro da matemática, e ciências e saúde, dentro das ciências da natureza. E a gente colocou módulos de matemática aplicada e módulos de ciências humanas aplicadas. Porque daí é onde a gente vai ficar só no vestibular. Da matemática, quando ele escolhe matemática, lembrando que nós dividimos em 2. Quando ele escolhe matemática, ele escolhe matemática e ciência da natureza. Então, ele vai ter os 2. Contemplamos. O outro itinerário ele não vai ter. Isso, mas diferente do itinerário que existe hoje, é uma aula só por semana. Hoje existe isso, sim, no 2º e no 3º. É que a partir do 2º, o primeiro é, né, a nossa grade, a nossa base geral que todos têm. E no 2º, sim. Esse itinerário aqui é novo, porque é uma aula semanal. Isso. Mas sempre teve. O que vai mudar? Eram 3 aulas. Isso, quando a gente fala a grade que mudou. Então, a gente transferiu para a básica. Então, a básica, todos os alunos vão ter. O itinerário, essa uma aula por semana, vai ser onde ele vai optar lá no 2º ano do ensino médio. A gente tem um pouco de mais... vou fazer ciências, por mais que eu não goste, vou fazer matemática, porque na hora do vestibular eu tenho uma base maior. Mas é o que a gente está falando. A gente está enfrentando assim, muitas transformações de gerações, e as gerações estão vindo muito mais imaturas. A gente percebe isso no pessoal do 3º médio agora, porque a gente tem muito aluno desesperado, eles com 17 anos, os 17 anos de hoje não são das gerações anteriores para escolher uma profissão. Isso é bem preocupante, porque muitos não estão preocupados mesmo, e muitos estão muito preocupados, se cobrando internamente, e assim a saúde emocional, né, Márcia? De vir na sala da gente, de procurar, de chorar, de não saber o que faz, de não saber, né, assim... Para onde seguir? Eu tenho que decidir isso para o resto da minha vida. Então, essa parte emocional também, eles estão bem mais sensibilizados que as gerações anteriores, cada vez mais. Eles estão se sentindo cada vez mais pressionados. Então, e aí resolver conflitos, tudo é pressionado. Na hora que o professor cobra alguma coisa, mas eu fiz desse jeito, mas você pode... Se falar que pode fazer melhor porque o aluno pode fazer melhor, aí eles já se protegem, já não querem fazer, ou então se fecham. Então, essa é a realidade que a gente tem. Por isso que o 1º ano é essa base toda, porque daí ele consegue fazer essa leitura já da onde ele tem, no ensino médio. Nem agora, o pessoal do 2º, eles vão optar qual é a área que eles vão querer. Mas no 1º é a base, ele faz uma escolha por ano, sim. E manteve o dele até o final. Todos os exercícios, todo o material, a gente tem material de revisão do Enem disponibilizado para o aluno lá, dentro do próprio material dele, digital. Todos os exercícios que os professores trabalham em cima, o material é em cima de vestibular e Enem, vestibular e Enem. Quando se faz essas retomadas de conteúdo, né, os professores passam lista, os professores passam isso, é tudo isso. Então, a gente não trabalha isso, porque muitas escolas fazem o quê? Principalmente quem são os apostilados, a gente sabe disso, que eles param no meio do ano, param em setembro, mais ou menos, e deixam os 3 últimos meses para ficar só em vestibular. A gente trabalha constante, porque todos os exercícios que estão ali no material já desenvolvido, já são
já direcionado à linguagem técnica e são para o vestibular e para o Enem. O que os cursinhos fazem? Os cursinhos, basicamente, é lógico que a gente tem um professor que dá aquele show e a gente tem o aluno, quando chega no cursinho, parece que daí ele vai lá exatamente fazer aquilo. Ele resolveu aprender o que o ensino médio ele já teve a oportunidade e ele tem a oportunidade e o material todo. Se vocês têm a oportunidade de fazer isso, então façam isso. Abram o material, dá uma olhada o quanto de material que ele tem lá para estudo, o quanto ele tem de acesso, o quanto ele pode fazer isso. Então, o quanto a gente já está preparando o nosso aluno desde a primeira série do ensino médio. Não é que a gente não prepara, a gente realmente não para fazer isso. Então, a gente está pensando, tem estratégia para parar, só que daí a gente vai colocar um nome, vai dar uma aula de revisão, só que eles já estão fazendo isso desde o primeiro ano do ensino médio. Então, mas se é necessário isso, se precisa dessa nomenclatura para o aluno perceber, e às vezes até as famílias, então a gente faz isso sim, porque na hora que abre o nosso material é qualificado, tem todo o acesso ali, tem material de apoio, tem vídeo, tem teste que ele pode fazer online na própria plataforma, aí ele faz e sai o resultado dele. Então, só que tem que ter uma rotina de estudo, só que dá trabalho, é estudo, ele tem que parar e tem que fazer isso. E a imaturidade está muito grande, porque a distração, o prazer está muito mais rápido hoje. E eles não têm paciência para fazer isso. A gente vê isso em aplicação de simulado. Ele tem tudo isso. Em aplicação de simulado, eles conseguem, às vezes, alguns alunos terminarem 90 questões em 50 minutos, em 2 horas aula. E a gente sabe que não dá tempo nem de ler. E a gente chama o aluno, a gente trabalha isso, porque a gente fala assim, são alunos bons. Então, para a gente é muito difícil ouvir isso. Ah, não, Pro, mas não é só treino. Ah, Pro, mas... Aí eu falo, se preparem, sentem, não saem. Não, mas não é o Enem, não é isso. Então, é isso que a gente fala, a gente precisa muito do apoio da família dentro disso, porque aí o professor, que às vezes é um pouco mais, né, enérgico nisso, eles acabam falando, mas é muito bravo, mas faz isso. Então, a gente sempre tentar ponderar, vocês sempre estarem direcionando para a gente realmente, né, conduzir o professor, mas também tentar ouvir os dois lados, chamar o professor, porque eu acho que isso é importante, esse diálogo a gente está estabelecendo. E agora a gente está fazendo outra coisa, quando os pais vêm, a gente chama o aluno, porque daí a gente conversa todo mundo junto, para a gente esclarecer o que está acontecendo. Porque se é o aluno que leva para vocês, é o aluno que tem que trazer para a gente, então a gente tem que estar fazendo e direcionando isso, de todas as partes. O material agora é digital, que vocês sabem, dentro de todos os filhos de vocês, que não sei se todos foram para viagem, que voltaram, que eles voltam, que é a melhor viagem da vida deles, né, que eles estão sem os pais. E eles voltam, eu estava falando isso para a Márcia, eles voltam, parece que eles são até mais adultos, né? Eles estufam o peito, né, Márcia? Da Márcia foi. E eles voltam assim, parece que eles são dono do mundo, que eles conquistaram o mundo. E depois eles vão vendo que não é bem por essa forma ainda. Então, dentro das plataformas, depois que eu falei quando eu abri ontem, né, a gente tem todos os resultados. Tanto que vocês têm o resultado até do próprio simulado. Então, isso é legal vocês acompanharem, porque às vezes vocês esperam, a gente realmente lança a nota e coloca lá, mas a nossa nota é calculada diferente. Vocês mesmos entrar no estuda.com e dar uma olhada no simulado deles. Entrar na Pontu e dar uma olhada na redação, onde eles estão errando, onde eles não erram, porque para ter esse acompanhamento, eles sentirem esse acompanhamento também. Entendeu? Então, dá uma olhada o que é nomeado, as correções, pede para reescrever, pede para treinar. Então, na verdade, eles têm todo o acesso. Porém, assim, eles não entram, não adianta. Então, às vezes até na sala. Então, está muito difícil puxar essa consciência mesmo dele, do quanto ele é capaz. E aí, às vezes, eu fico triste mesmo, estou sendo bem aberta, e chego para eles, assim, numa tristeza, e falo assim, gente, vocês não têm noção da capacidade de vocês. Eu tenho o 3º ano do ensino médio muito bom em questão de habilidades. Então, a gente tem que estar o tempo todo. Por isso que eu falo, realmente, o diálogo entre a gente e o acompanhamento faz uma diferença muito grande. Esse é o nosso papel. É não desistir do que a gente tem, né? Porque a gente sabe que a gente tem alunos muito bons dentro disso. Eu acho que é aquilo, critério que a professora Zenir está colocando. Vamos sentar o pai ou a mãe ou aquele que vem, o responsável com o aluno, vamos questionar, olha, está acontecendo isso. Eu acho que esse apoio entre escola e família que é importante, porque dificuldades a gente vai ter em qualquer setor, em qualquer escola, quando é sobre o ensino superior e assim por diante. Eu acho que esse primeiro ano do ensino médio, se Deus quiser, para o ano que vem, a gente quer mudar um pouquinho isso, trabalhar mais
a possibilidade deles fazer no segundo ano uma opção para a área certa que ele quer, se ele vai para a área de linguagem ou vai para a área de exatas, né? Trabalhar bem isso aí, trabalhar bem o aspecto da importância a partir do segundo ano, ele já começar a prestar vestibular como trainee, né? Então, que faz uma diferença muito grande. Então a gente vai insistir isso muito no primeiro, depois no segundo que eles vão para isso, né? E o resto é a parceria com a família, porque nós vamos, lógico, o quadro do docente vai mudando a partir do instante que a família traz um feedback para a gente, tá? A gente vai em cima, vai conversando. Se não mudar naquele período que é dado, a gente tem que trocar, tem que mudar, infelizmente. Agora, o que acontece é o seguinte, se a gente quando traz, os pais estão sentindo essa dificuldade, o importante é trazer para a escola, porque trazer para a rede social, o telefone sem fio não resolve, né? Eu falo A, aparece A e B, de acordo com a minha concepção. Então a escola está sempre aberta para a gente dialogar. Agora, com relação ao material. Quando o pai compra o material, junto, né, com a gente, junto com a FTD já passa um código que ele embarca esse material no Chromebook. Porque o Chromebook, a gente tinha uma briga muito grande que era muito material, que era isso, que era aquilo. E hoje em dia, inclusive com a nova lei que vai ser aprovada, já foi votada na Câmara ontem, né, e foi para a Comissão de Constituição e Justiça, e também depois vai ser a votação final no plenário, vai ser excluído o celular, porque a distração está muito grande e tal. Então, a nova lei que foi votada ontem na comissão ficaria assim se for agora aprovado final. Da educação infantil até a primeira fase do fundamental, o aluno, segundo consta, não pode nem trazer para a escola. Das outras séries, só poderia trazer, se a lei for dessa forma, com o dia que o professor pedir para trazer, para ele fazer atividades. Agora ele pode trazer o celular, mas não pode usar nem nos intervalos, segundo a nova lei, né? Muitas escolas já têm esse princípio, diz que 30% das escolas já estão adotando essa possibilidade em alguns estados, né? Então a gente também está... mas então como é que você não quer o celular e vai ter o Chromebook? Vai ter um aparelho. Sim, esse aparelho é um aparelho do colégio que ele vai ceder à família através de um contrato chamado contrato de comodato, né? Então, ela é um aparelho emprestado para o aluno. Por quê? Porque ele comprou material e esse material vai lá para dentro ali. Esse Chromebook é um material pedagógico e só pode ter ali dentro o material que vai ser desenvolvido naquela série, né? O material que vai ser desenvolvido. Não pode colocar outra rede social, não pode colocar mais nada. No contrato de comodato que a gente já passa para a escola, está escrito lá. O professor pode falar, deixa seu Chromebook aqui que eu vou verificar as atividades que você fez, o que você fez no Chromebook. Ele pode pedir porque é um material, é a mesma coisa se tivesse o livro. O professor tem o direito de pedir, me dá seu livro aqui que deixa aqui comigo que hoje eu vou corrigir e dar o visto. Tá? Então, o Chromebook é um material didático. Depois que ele terminar os terceiro ano, ele pode usar o Chromebook dele, pode transformar. Mas o contrato está claro. Se o aluno mexer, transformar para coisas pessoais, ele pode, no contrato está dizendo que ele pode chamar, a família vai ser chamada e mostrar que essa aí é uma irregularidade que ele está cometendo, transgredindo o contrato. O que acontece? A licença que está lá embarcada, que é a licença pedagógica, vai sair e ele pode pôr o que ele quiser. Pode para ele usar na faculdade, ele pode usar de acordo com... É como se fosse um instrumento pessoal. Realmente, o computador é para estudo.
O computador não tem a memória, a capacidade diferente para o que eles querem. Especificamente a gente explica, é educacional. Isso, não, ele já acha isso. Então, até o próprio controle, a gente tem um controle maior, referente à questão de acesso, dessas coisas todas, a gente consegue ter isso. Então, muitas vezes que a gente percebe, a gente já bloqueia alguns aplicativos para eles não estarem utilizando. Mas isso foi ao decorrer isso. Tem capacidade, sim. Mas, por exemplo, ele não vai baixar um jogo como eles baixam, ou dependendo de algumas utilidades, alguns recursos, referente a isso. Pode. Só uma coisinha para vocês que eu achei interessante ficar para todos. A gente tem um novo regimento para o próximo ano. Então, a gente mudou a questão da nossa sistema de avaliação em questão de porcentagem. Continua a mesma forma, porém, a gente tem a avaliação contínua, que é o processo todo 50%, a atitudinal 10% e a avaliação síntese vai valer 40%, tá? Isso para o próximo ano. Aqui é a questão de entrada e saída, porque a única coisa que muda é que eles saem 1h25, tá? Na questão do horário para o próximo ano de vocês. O resto se mantém a mesma forma. Aqui o meu contato de qualquer coisa. Acho que a gente já pode fechar e daí a gente abre para perguntas. Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consolata.